Não, a gente não vai mais vender para cliente final. Assim, meu Deus, Não, como aí- que eu trago dinheiro pra... Aí a gente parou assim, não, mas aí tá entrando parceiro. E agora, o que a gente faz com esses parceiros? Só que a gente já tinha os conceitos, pelo menos. Por isso que é tão importante você que tá ouvindo a gente estudar os conceitos, estudar Exatamente. fundamento. Porque se você sabe o seguinte, cara, eu começo a colocar um monte de cliente pra dentro. Beleza, como que eu atendo esse cara? Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio do StartCast. E aí, Rafa, beleza? Vamos pra cima, hein? Mais um episódio aí. É isso, mantendo aí a nosso tradicionalíssimo conteúdo, né, isso onde aí. a gente fala de negócios, A cibersegurança. gente nem gosta de gravar conteúdo, pô. É, a gente Que gosta, isso? a gente gosta. E esse ano estamos com a corda toda. Eu ia falar com a torda coda. É, aí... não ia dar muito certo. Mas hoje o tema em particular é muito legal. A gente vai falar sobre o maior ecossistema de cyber... Os bastidores do maior ecossistema de cibersegurança do Brasil, hein? É porque a gente sempre fala, né? Ecossistema, e a galera fala, caramba, o que é isso daí, né, tal. É, Mas e vamos lá, né? na verdade, pessoal, o intuito desse episódio é a gente compartilhar um pouco aí do processo de construção do ecossistema da Start, né? Que todo mundo aqui conhece, já vem acompanhando. Se não, aproveita aí, a gente vai deixar aí os links. Opa, né, como sempre, já deve estar aparecendo algum QR Code aí. link e tal. A gente tá tipo aquele canal de propaganda, né? Tem QR Code e tal. Então, procure em algum lugar aí desse podcast, você vai encontrar alguma forma de conhecer melhor a Start com relação aos produtos que a gente desenvolve, com relação ao programa de parceria que a gente tem e esse ecossistema que temos construído, que é a ideia a gente comentar um pouco aí para a turma como é que foi, né, esse processo. E para começar, Rafa, deixa eu te fazer uma pergunta, que talvez a gente dê um pontapé aí nessa timeline. Conta um pouquinho aí para o pessoal como que foi a origem da Start, como é que surgiu tudo isso, né? E aí a gente vai falando um pouquinho dos pontos até a gente chegar no ecossistema. Aí a gente vai trocando uma ideia, mas explica aí um pouquinho qual que foi o pontapé da Start. Bom, de forma bem resumida, né? Porque a gente poderia também gastar Era um episódio seriam 3 temporadas. Só para a história, para trazer até os fundadores aqui, né? A gente não é fundador da Start, mas a Start, na verdade, ela começou desde lá dos anos 2000, por meio da empresa mãe dela, que foi a NetWalk, que era um provedor de internet. E naquele momento, a NetWalk, ela prestava serviços ali de link de internet, sempre foi corporativo, né? Uhum. E naquela época, a internet era muito lenta e dava muitos problemas e tudo mais. E tinha muita região que nem chegava, não tinha esse negócio de fibra. Sempre tudo, foi né? rádio naquela época. Na verdade, começou antes do rádio, aliás, né? A NetWalk, mas quando começou a ter mais resultado mesmo no mercado corporativo, foi por meio da parte de via rádio, né? E aí, o que aconteceu? Lá para meados dos anos 2000, especificamente 2004, a empresa percebeu, a NetWalk percebeu, os fundadores ali, que grande parte das reclamações dos clientes estava relacionado à banda. E o problema não era especificamente a NetWalk, né? Da NetWalk. Tem porque que pôr o cliente, a culpa em alguém, na verdade. o né? cliente gastava muita banda, consumia muita banda, porque a banda também era bem limitada. Naquele momento era 128 KB, era uma banda que os caras cobravam 3, 4 mil reais por mês. Né? Hoje em dia... Se você tem cliente aí que você presta suporte, comenta aí se você já foi o culpado, você já foi taxado como culpado de uma situação. É sempre assim, né? Sempre assim. E aí foi nisso, cara, assim, que os clientes reclamavam muito da banda. E aí surgiu a ideia naquele momento de ter uma solução, digamos assim, paliativa no primeiro momento para resolver. Porque, cara, o cliente está reclamando, vamos colocar alguma solução, algum recurso aqui para fazer esse controle. E aí, na época, começou com microtik, depois avançou um pouco mais. Colocou já um firewall mesmo, Linux, né? Para fazer um controle inicial de banda. Ou seja, a Start não surgiu como uma empresa de cibersegurança, né? Ela surgiu para resolver uma dor da NetWalk naquele momento, que na verdade nem existia a ideia da Start ainda, né? Era dor do mercado. E só um adendo, um parênteses. Pelo que eu fiquei sabendo, na época, foi uma das primeiras empresas a ser certificada em microtik, né? Sim, ter especialização de fato ali no microtik. Não, vocês a verem, NetWalk sempre foi muito especialista em microtik, em parte de Linux também, parte de banda OSPF, enfim. Toda a parte de criar um provedor de internet, assim, a NetWalk sempre foi muito especialista na região que ela atua, né? Chegou a ter mais de 1.500 clientes, então
teve um crescimento muito notório. E como todo provedor de internet, precisou diversificar o portfólio. E aí uma das maneiras de diversificar esse portfólio foi trazendo um produto para o mercado, que foi por meio da Start. Antes até de abrir CNPJ e tudo mais, começou resolvendo esse problema inicial, que era o controle de banda. E aí foi se desenvolvendo, os clientes começaram a gostar, eles viram que os donos naquela época, tanto o Sérgio quanto o Alexandre, né? A gente gosta de chamar de Xande. Eles viram que era um mercado em potencial. E falou, pô, acho que dá para desenvolver um produto aqui e vender serviço, né? Porque uma vez que os clientes estão vendo que está tendo resultado, né? O cara ali fica mais tempo na network, ele reclama menos, a network tem menos chamada. Tem mais controle também, né? Tem mais controle. Aí começou a perceber que dava para se movimentar em criar um negócio com isso, né? Naquele momento, assim, eu nem fazia ideia de como querer trabalhar na vida ainda. O Rafa tava assistindo Dragon Ball nessa época. Praticamente. Eu assistia Jack Chan. Jack Chan. Tinha o menininho cabeludinho lá que andava num negócio assim... Super Black, não sei o que Black. Não sei, você tá falando do Jack Chan, só pra mim tava só na cabeça assim, uma entendi e tal, do tiozinho lá, né? Não, mas tinha um não sei o que Black, era um rapazinho que era energia, que soltava energia, soltava elétrico. Ah, tá, Super Choque. Super Choque. Pô, fantástico esse também. E eu assistia, gostava pra caramba de Super Choque, era o que eu assistia. E aí, enquanto isso, estavam desenvolvendo a empresa lá, né, tudo mais. E aí, cara, em 2004 foi quando, de fato, criou-se ali um produto, né? Na verdade, começou a vender isso como serviço, mas ainda dentro do portfólio da Netwalk. Em 2007, aí foram 3 anos desenvolvendo um produto, e lançou em 2007 a Start. Aí abriu a empresa e lançou em 2007 o ADM Firewall, que foi a primeira versão do Firewall da Start. Só que era um Firewall já UTM naquela época, mas principalmente o recurso principal que os clientes usavam era o controle de banda, controle de internet dos usuários, que era um outro ponto importante. E sabe o que os caras gostavam de usar? O quê? Para controlar MSN. Olha só. A gente tinha um recurso... Põe um sinalzinho, põe um barulhinho do MSN aí pra ser nostálgico pra galera. Cara, a gente controlava o MSN, a gente tinha um recurso que conseguia pegar todas as conversas de qualquer coisa. O cara entrava no MSN e o Firewall pegava tudo. Caramba, hein? E aí os clientes adoravam, né? Nessa época... Privacidade pra quê, né? Se pegassem as minhas conversas do MSN, ia ser complicado. Não ia dar muito certo. E, cara, os clientes adoravam. Porque que acontecia? Muitos usuários, não sei se você tá assistindo, lembra da época do MSN, mas provavelmente sim. Mas nessa época, tanto ICQ, MSN, as empresas usavam muito para falar com os clientes. Igual hoje usa o WhatsApp. Né? Então, era um comunicador muito comum para utilizar com clientes. Depois veio o Skype e tudo mais, para fazer reuniões corporativas. E aí os clientes ficavam doidos, porque eles queriam ter controle do que o vendedor conversava com o cliente. Eu quero saber, o cara conversa e tudo mais. Porque foi essa transição, né? De sair um pouco do ambiente do e-mail, né? Sim. Do canal do e-mail, migrar para um canal que tinha mais acessibilidade, que todo mundo tinha acesso, mas aí perdi o controle. Exatamente. E foi aí, desde 2007, começou o desenvolvimento do ADM Firewall, que foi tendo várias versões, várias atualizações, e chegou até meados ali de 2018, né, digamos assim, 19 principalmente, que ainda era a versão ADM Firewall. 2020 começa o Start Security. Então foram praticamente aí 12, 13 anos vendendo para cliente final. Então a gente desenvolvia a solução e entregava para o cliente final como serviço. Só que um ponto interessante da Start, cara, que desde o nascimento dela, da fundação, a Start sempre teve uma mentalidade de recorrência, como serviço. Então nunca teve assim, vou vender uma licença. Igual acontecia antigamente com antivírus. Até hoje tem muito disso, né? Você compra uma licença e tudo mais. Tinha muito com Windows, né? Você comprava... Sim. Antigamente licença de Windows era super caro, né? Licença de servidor... Então, Windows Server, né? Windows Server 2003, super caro. E ainda hoje inacessível, na verdade, né? A maioria das empresas não tinha acesso. Era bem difícil. Mas isso que é legal. A Start já nasceu com essa veia a gente quer atender pequenas empresas no Brasil, pequenas e médias. Vamos chegar com uma oferta mais acessível, preço melhor e já na recorrência. Então, a empresa já nasce com recorrência. E aí, em 2020, a gente teve o lançamento, né? O lançamento das vendas
indiretas, ou seja, a gente trouxe a estratégia de canais, que aí começou esse negócio de vamos criar um ecossistema e tudo mais. Mas, cara, tudo era muito incipiente pra gente em 2020, 2019, quando a gente lançou o movimento de canais. E, cara, a gente não imaginava o resultado que ia ter, né? Então, e na verdade, eu acho que até é legal comentar pra turma um pouco desse processo, né? Porque tem muito desse processo é intencional, né? A gente, pô, viu essa oportunidade, né? Entendeu principalmente a questão do mercado de cibersegurança, porque né, a gente pode até depois falar um pouquinho, mas a Start foi desenvolvendo outros softwares e tal, até realmente ter essa percepção de que cibersegurança é um caminho a se investir. Sim, né? a gente desenvolveu, se não me falha a memória, chegamos a ter 6 produtos na Start. O ADM Voice, acho que depois do ADM Firewall foi o mais forte. Teve né? Zip Server. Antes, porque Mas tinha o ADM Firewall foi o contínuo, né? Foi o que sempre continuou. Sim. Aí, a veia ainda da Start era muito assim, naquele momento. Somos uma fábrica de software. Software house. Então, a gente desenvolveu... É porque era Zip moda Server, também na época essa ideia de software house, né? Desenvolveu o Zip Server, desenvolveu Chamap, teve outras soluções que chegaram, o ADM Cache, ADM Voice, tem outras soluções que eu não tô lembrado. Teve uma startup que foi uma spin-off que a gente fez durante 2 anos, uma startup na área da saúde, que a gente desenvolveu também aplicativo, tivemos uma equipe de praticamente 10 pessoas tocando projeto. Então, assim, a gente foi testando e validando vários projetos. Só que o engraçado é que, assim, a gente levava o ADM Firewall ia crescendo devagarinho ali. A receita, sempre tinha um cliente que chegava, a gente fazia alguns anúncios em revista Info, aliás, a gente anunciava na revista Info, que era muito famosa na época, e ia chegando os clientes, chegava online. Então, assim, foi um crescimento muito pequeno, assim, nunca foi um negócio assim, cara, estamos realmente focados no produto de cibersegurança, entendeu? Então, e é legal pra falar pra galera exatamente isso, né? Porque você vai testando, né? Você vai... Tem hora que você vai olhando tendência, pô, vou ir por ali. Vou olhando o movimento, vou testar aqui, né? Só que aí a gente foi... E eu lembro muito bem na época, né? Foi praticamente quando eu vim pra cá, que era essa parte dos ataques ransomware, né? Era um negócio que estava muito forte na época, 2016, 17, 18. Os ataques ransomware estavam em alta, assim, os ambientes corporativos menores, né? Pequenas e médias empresas... tava num caos e muito se falava desse assunto e aí entrou aquele contexto todo da cibersegurança, de proteção digital, de higiene cibernética e aí, né, foi intencional a visão da Start com relação à cibersegurança. Olha, a gente precisa seguir nesse caminho já que a gente tem uma expertise não só de produto, né, desenvolvido, mas principalmente carrega uma bagagem de conhecimento de rede que, na minha opinião, isso foi fundamental para ter uma estrutura de suporte. Eu lembro que uma coisa que eu me impressionei muito é que a gente conseguia atender ali uma carteira de, sei lá, 400 clientes com um time técnico pequeno. 5 pessoas, no máximo, ali que tá dentro ali a parte até da diretoria. Então, era um modelo de negócio que fazia muito sentido a gente replicar. E aí, né, e eu lembro muito bem desse movimento onde a gente falou, poxa, vamos começar a falar mais sobre cibersegurança. E aí estava vindo... muito forte também a ideia de produção de conteúdo, né? A gente começando a construir um pouco dessas estratégias todas de geração de conteúdo. Eu vou falar sobre um determinado assunto, oportunidade, desafios, obstáculos sobre esse problema e eu vou atrair o público, né? Só que aí a gente percebeu que tinha mais gente interessada em revender e usar o produto para cliente do que o próprio cliente. Você vê que, na verdade, a gente já devia ter feito isso, né? Faz tempo. Mas você vê que, às vezes, algumas coisas, que é isso que eu queria até comentar. Olha só, às vezes, e isso acontece com muitas empresas, até mesmo de TI, né? O fato da gente não ter foco inviabiliza o crescimento. E a Start tinha uma ideia muito assim, cara, a gente quer ser uma fábrica de software e a gente quer sempre ter projetos, apostar em projetos que vão... Existe uma mentalidade, até para o pessoal entender, muito startupeira, que lá em 2012, 2010, era a mentalidade assim, cara, eu vou ter vários produtos que um vai dar certo, sabe? Vou atirando até pegar. E foi desenvolvendo. E isso tirou da gente aquele negócio assim, cara, vamos parar, vamos refletir. Quem que a gente é? O que a gente quer? Para onde que a gente vai? As ideias vinham e a gente ia desenvolvendo. Até que chegou uma hora que a gente falou, cara, peraí.
a gente precisa falar mais desse tema aqui. Porque quando a gente olhou as nossas receitas, a gente falou, pô, a gente tem 3 produtos principais lá na época, 3, 4. A gente presta serviço com outras coisas também, mas a nossa linha de receita que é estável e tá crescendo é o ADM Firewall. Falei, pô, peraí. A gente não põe esforço nenhum nesse negócio aqui e ele tá trazendo dinheiro. E 10 anos pra chegar nessa conclusão, praticamente, então, né? cara, absurdo, velho. Vai indo, vai vendendo. E, cara, esse é o maior erro que a gente tranquilamente fala que foi um grande erro nosso de ter demorado, porque hoje a Start poderia estar tranquilamente, cara, assim, umas 5, 6, 10 vezes maior. Não, eu acho que se desse foco. Então, eu acho que o que impressiona, que é um ponto que a gente fala muito pra turma, é que assim, cara, a gente vai vivendo, né? E vai sempre naquela ideia, eu não posso perder demanda. Toda demanda que surgir, eu vou querer abraçar. E aí acontece exatamente isso. Se tivesse parado antes e falado, olha, é aqui que tá o dinheiro, né? Vamos dizer assim, a gente teria feito. E eu lembro muito, assim, dessa movimentação, e até de vocês conversando muito sobre, poxa, mas a gente vai parar, a gente não vai mais atender cliente final. A gente tava na linha do cagaço, na verdade. Essa foi a verdade. Porque falar assim, vamos parar de atender cliente. É o que você tá ganhando dinheiro ali no momento, mas com aquela visão de, poxa, mas isso é o que tá fazendo sentido. É esse público que tá vindo atrás, é isso que a gente tá chamando atenção. E eu lembro muito das contas, né? E eu pensava muito sobre isso também, quando eu comecei a ajudar nessa construção do processo de venda. O ciclo de venda de um firewall era longo. Sim. Não era um negócio que eu vendia 10 firewalls num mês, né? Era 1, 2, 3 firewalls no mês. E a ideia era, poxa, para a gente conseguir capilarizar isso, aumentar, né, o volume disso, a gente precisa de muitas pessoas dentro da estrutura, conhecendo muito bem de firewall, indo atrás de clientes, que também é um ponto dificultoso. E a gente falou, cara, peraí, mas tem outras empresas que já têm os clientes e que estão precisando de ferramenta igual a minha, pô. Então, enquanto eu tenho uma pessoa que consegue vender 2, 3 firewalls, eu vou ter 10 pessoas fazendo esse trabalho. Então, a gente dobra a proporção. E foi exatamente o que aconteceu. Foi a ideia de assim, cara, vamos ter menos esforço, em tese, para um maior resultado, né? E foi disso que você comentou. Cara, vamos começar a construir. A gente, lá em 2019, na verdade, se eu não estou enganado, foi final de 2018... pra frente ali, que a gente começou que na verdade eu entrei na diretoria mesmo da Start em 2018, eu, Jonatas e Fernando, e dali em diante, quando a gente entrou, que falou assim, cara, realmente, isso aqui é o projeto da nossa vida, então vamos conversar. E a gente começou, cara, a gente precisa melhorar, a gente precisa olhar pra frente, qual que é a visão da empresa, o que a gente quer, a gente tá com vários produtos, o que a gente faz? E tinha as dúvidas, né? E aí que foi que a gente falou, cara, eu acho que o ADM Firewall que traz a maior receita pra gente hoje, vamos focar nele. Aí o que a gente fez? Final de 2018, foi quando você entrou, aliás, né? Foi isso aí. Foi, cara, vamos começar a vender. Aí a gente trouxe você, falou, Lucas, tua missão é vender para cliente final. E você é um cara incomodado, que não gosta de ficar parado. Falou assim, não, vamos começar a fazer conteúdo e tal. E a gente já vinha de uma pegada de fazer conteúdo, mas assim, não tanto, né? Falou, cara, é verdade, vamos começar a fazer umas lives. Mas isso é uma coisa legal. A gente bateu muito o santo nesse aspecto, né? Porque você vinha estudando toda essa estrutura de inbound marketing, né? E eu aprendi muito com você nessa época dessa estruturação do inbound marketing. E antigamente, a venda do ADM Firewall era venda tradicional, cara. Sim, vai pra rua, bate na porta da empresa. Cara, a gente vendeu vários, assim, vendendo indústria. Não, eu ainda cheguei gente, um pouco. Contar um segredo pra vocês. Onde que eu olho? Aqui, né? Contar um segredo pra vocês. Vocês conhecem o Fernando já foi vendedor. Ele vendeu vários firewalls. Um dos melhores vendedores. Vendeu vários firewalls. E ele ia nas indústrias, lá em Campinas. Lá, Guarulhos. Batia na portinha lá de Guarulhos. Ele tinha a maletinha dele com os flyers dele lá, os folder. Tinha uns folder da hora que a gente fazia. E ia vender e funcionava, cara. Só que era, porque você falou, muito, muito tradicional, né? Muito custoso, na verdade. Porque pensa, você pega um carro, se desloca até a região de Guarulhos. Você vai perder ali um dia para você visitar 3, 4 empresas, né? Fora combustível, todo o resto que você vai tendo de custo. E aí, com essa ideia do inbound marketing, entra o inside sales junto
com toda a tecnologia, os aparatos que a gente tem, né? Tipo, a gente tem o Meet, tem o Zoom, então a gente falou, poxa, peraí, ninguém tá falando sobre esse tema de uma forma diferente, simples, né? Complicada, né? E a gente falou, caramba, a gente precisa começar a produzir conteúdo. E realmente eu vim muito incomodado com isso, mas aí juntou a famosa juntar a fome com a vontade de comer, né? E, assim, eu me impressiono até hoje a quantidade de conteúdo que a gente fez na época, assim, com bastante. pouca gente. A gente tinha uma equipe, era eu, você e a Andresa. Eram 3 pessoas. Eram 3 pessoas fazendo um monte de coisa. A gente entregou um evento, cara. A gente entregou a TSC em 2019. Exato. Pô, que isso, Não, cara. mas eu lembro muito bem, porque assim, a gente tava nessa onda, né, de entender cliente e tal. E o papo já tava rolando, né? De, poxa, e se a gente trabalhasse com um prestador de serviço e a gente chamava de canais, revenda na época, né? Revenda. E aí eu lembro que eu tinha no CRM uns casos que às vezes surgiam desses, né? De uns conteúdos que a gente fazia, tinha uns inscritos lá que eram interessados e aí eu fui separando uns perfis, assim, né? E aí o Rafa, na insônia dele, fez a apresentação de um programa de parceria. Na madrugada. Com todos os itens escrito em breve, em breve, em breve, em breve, em breve, em breve, em breve. Deve ter coisa até hoje, em breve. Tava só na ideia. E aí, falando no começo do dia, a gente, acho que até contamos essa história já algumas outras vezes, chegou no dia de manhã e falou assim, ó, tem apresentação. Eu falei, eu já tenho uns caras aqui pra apresentar, vamos ver qual é que é. E foi legal, porque no primeiro mês a gente já tava com o quê? Com, 10. sei lá, uns 3, 4 parceiros. Não, 10. 10 Fechou parceiros? 10 no primeiro mês. Só que era um modelo diferente e tal. E é isso que é legal a gente explicar depois, né? Até antes de chegar nesse ponto aí que você mencionou, foi legal, cara, porque quando a gente começou, é importante a galera entender que o nosso crescimento não veio só da parte de gerar conteúdo para canais. Quando a gente começou a implementar a estratégia de conteúdo, cara, eu lembro de cabeça, porque eu sou bom com o número, o Lucas sabe disso. Eu lembro que a gente vendeu 35 contratos em 7 meses. Só com o Lucas fazendo venda. E eu ajudava ali em agendar e tudo mais, passava ele, mas você pegava a maior parte dos agendamentos e fechamento. Então, assim, com uma pessoa a gente fechou na média de 35 por 7, dá quanto? 35%. Dá 5 contratos. 5 contratos por mês, praticamente. Era uma receita representativa. Só que a gente falou assim, cara, peraí. Se a gente conseguiu trazer 5 contratos com uma pessoa, como que a gente escala? Porque a gente tinha aquela vontade, né? Cara, a gente precisa escalar esse negócio. Não, e aí tem essa dificuldade também de ser uma venda muito técnica. O cara tem que conhecer do produto, tem que entender. Exato. Trazer mais vendedor com conhecimento técnico, putz, é muito difícil. E a nossa venda era direto com um profissional de TI, né? A gente falava direto com os caras. Eu tenho falado TI. Muito isso pra turma em mentoria, em consultoria, que a gente entendeu que o nosso nicho que a gente conseguia se comunicar era o cara da TI. Então, beleza, vamos fazer conteúdo para o cara da TI. Que tá sobrecarregado, que tá difícil para ele. Então, vamos falar sobre o Fire para esse cara. Só que a gente entendeu, depois de muito tempo, que esse cara da TI é o mesmo cara que começou a empreender e abrir um negócio. Então, a mensagem impactava os dois. Exato. E aí que foi lá em junho que a gente teve a conversa. Em julho, né? Julho que a gente lançou. Foi maio. A gente começou fez a minissérie. Foi a minissérie. Minissérie é Ataques Hackers. Foi em maio. E o Escritório Seguro foi antes, porque a gente pegou o cliente final ainda disso. Escritório Seguro acho que foi... Não, foi na sequência. Foi abril, foi o Ataques Hackers, e junho foi o Escritório Seguro. Não, o Escritório Seguro veio antes. Foi antes? Então foi abril e junho que a gente fez. Foi a Semana Cibernética. Aí a gente viu, cara, o conteúdo é bom. Só que vamos melhorar. Aí a gente fez o Escritório Seguro, porque aí a gente melhorou a estrutura. Porque a Semana Cibernética foi várias aulas no YouTube, aberto. Sim. Aí o Escritório Seguro a gente fez fechado, com inscrição e tinha uma provinha pra galera ganhar o selo do Escritório Seguro. Isso. Que, exato. Tem parceiro nosso que, se estiver escutando, lembra até hoje que veio daqui. Foi daí. Não, os 10 primeiros que fecharam, acho que deve ter, sei lá, uns 6, 7 que tá até hoje com a gente. Foi dessa leva aí. E aí veio o Minissérie Ataques Hacker. E foi em julho de 2019 que a gente lançou oficialmente. Julho. Mas aí veio aquele negócio, falei, cara, vamos lançar isso aqui, só que entrava naquele ponto, né? Eu comecei a pesquisar um monte de programa de canal na internet dos fabricantes, tudo. Aí, cara, eu falei assim, mas como que a gente vai ganhar dinheiro com esse negócio aqui? Porque a gente tem hoje era nosso ponto, né? Mas a gente já tá gerando conteúdo, tá trazendo lead, a gente tá vendendo.
Mas aí foi a decisão estratégica. Não, a gente não vai mais vender para cliente final. Falei assim, meu Deus, como que eu trago dinheiro pra... Aí a gente parou assim, não, mas aí tá entrando parceiro. E agora, o que a gente faz com esses parceiros? Porque a gente tinha o suporte técnico, mas não existia absolutamente nada de tipo... A gente prometia. Era o em breve. Sempre foi bom pra prometer, né? Não, agora eu vou falar. Aí a gente tava numa ideia... Cara, isso foi coisa de tipo 4 meses, 3 meses nessa intensidade. Então, começou a entrar parceiro, né? 35 parceiros e tal. Quando a gente viu, a gente falou, não, peraí, vamos começar a montar uma estrutura de onboarding, na época, né? Fazer kickoff com esses caras, dar um acompanhamento. Sim. E claro, né? A gente não tinha muita gente. O bom, assim, isso é importante falar pra galera. Eu e o Lucas, a gente sempre estudou os conceitos. Então, assim, cara, a gente sabia que tinha que ter um time de Customer Success, né? E aí, no nosso caso, é sucesso do parceiro, tinha que ter um suporte de qualidade. Só que é aquilo, a gente entrega o que dá, entendeu? Só que a gente já tinha os conceitos, pelo menos. Por isso que é tão importante você que tá ouvindo a gente estudar os conceitos, estudar fundamento. Porque se você sabe o seguinte, cara, eu começo a colocar um monte de cliente pra dentro. Beleza, como que eu atendo esse cara? Não, e aí entra os pontos, né? Porque a gente se dividia muito, então a gente era obrigado a estudar sobre isso. Enquanto você tava criando estratégia de marketing, né? E apoiando a Andresa muito forte, ela fazia o design e tudo mais. Você ainda fazia as prospecções e agendamento. Aí eu falava com esses caras, fazia toda a parte de follow-up, fechamento. A gente atendia os caras ainda no sucesso. Exato, também. E aí eu fazia o kickoff desses caras e dava o acompanhamento para esses caras. Aí a gente precisa ter um local, um grupo, sei lá, do WhatsApp, vamos começar a estruturar isso. Aí quando a gente estava começando a ideia de estruturar isso, o Rafa, e se a gente fizer um evento? Mano, como que a gente vai fazer um evento? 2 meses depois. Quando a gente foi fazer o evento, a gente já tava com 80 parceiros na base. Era por aí. Mas, cara, vamos falar a data pra galera, né? Ó, a gente começou em julho, o evento era em dezembro. Eu comecei a aparecer... Tinha nem dinheiro pra fazer o evento. Começou a aparecer pelo branco na minha barba essa semana. Tinha nem dinheiro pra fazer o evento. Não tinha. Assim, beleza. Aí a próxima pergunta era, vamos fazer um evento? Vamos. Aí a próxima pergunta, com que dinheiro? Eu falei, e agora? O que a gente faz? Aí eu, sempre um cara mais positivo em relação a, não, vamos fazer e tal. Hoje eu sou um pouco mais conservador, né? Uhum. Mas aí na época eu cheguei e falei, não, vai dar certo. Não dá risada, hein? Aí eu falei, não, vamos fazer o evento e tal. Aí, conta a história de como foi a visita nos lugares. Você lembra disso daí? Você tava? Eu fui em alguns. A gente começou assim, Não, a gente tem 60, 80 parceiros. Vai uns 50 no máximo. 50, vamos fazer um workshop. Só fazer uma sala, tipo, a gente faz algumas aulas, tal, mais técnica, falando de produto. Era pra ser um workshop. Vou até pedir pra galera que tá editando o vídeo aí, não tem problema cortar não. Já vai colocando umas imagens da TSC de 2019. Aqui, é verdade. Não, eu acho que tem foto dos espaços salvo no Drive. A gente visitando. Pô, então, só que esse era o problema. Aí o Rafa visitava o espaço e ele falava, mas, mano, olha só, imagina a gente colocar, tipo, se a gente traz 50, a gente traz 100, mano. Já pensou um evento aqui, né? Aí, beleza, a gente tinha outro espaço. Aí vinha a pessoa e falava assim, não, então, aqui, pro que vocês estão precisando, aqui tem um espaço aqui para 100 pessoas. Aqui, eu não vou mostrar para vocês, mas se vocês quiserem conhecer, aqui tem um auditório principal que tem um pé direito, aqui cabe 200 pessoas. Aí o Rafa, dá uma olhada nesse auditório aí, deixa eu ver como é que é esse negócio aí. Não, porque já pensou se a gente traz tudo isso de gente e tal, e nessa hora aqui, né, principalmente a Andresa morrendo quase já. A gente suando sangue, né, falando, mano, não vai dar pra gente fazer esse bagulho, não vai. Não tem como. Mas aí, foi indo. Aí o Rafa falou assim, não... 250 então. Pessoas eu acho que dá. Se a gente trouxer uns patrocinadores, aí começou a loucura. Só que aí ele falou, só que aí sim, ó, Lucas... Precisa trazer mais parceiro pro programa de parceria, porque aí é mais fácil da gente vender o ingresso. Não, faz sentido. Falei, não, beleza, isso aí já é uma meta traz a outra. Aí veio a Black Friday. Aí a gente falou, mano, vamos jogar esse preço lá no chão e vamos estourar. Aí a gente botou. Mano, a gente colocou o primeiro mês de graça. Nossa. Não foi o primeiro mês de graça, porque a gente cobrou metade.
Não, mas já era na recorrência na época, Era na não recorrência, só que a gente cobrou metade do preço, que a gente tava cobrando, sei lá, 250 reais, a gente cobrou 100 e poucos reais. Mano, eu lembro que teve... Não, eu foram peguei 3 todos os meses com perdidos. 50% de desconto. Não, foi 1 mês e meio, Teve mais cara ou que menos. pagava 64 reais por mês, mano. Era assim, o menor plano de internet, pô. Não, a gente jogou um bagulho lá no chão, trouxe parceiro pra caramba. Mas foi muito legal, fomentou, gente. A experiência foi muito 10. E o evento foi pra quantas pessoas? 254 pessoas. Aí, foi um deu sucesso, certo. com patrocinador, lindo de ver. Tanto que chegou um parceiro lá, nem era parceiro na época, ele chegou pra mim na sala VIP que a gente fez lá. Depois o time vai colocando as imagens pra vocês irem vendo, né? E aí ele chegou pra mim assim, mó segredo, né? Cheguei. Tá, cara, seu time de marketing deve ter umas 10 pessoas, né? Eu falei, cara, você não faz ideia de quantas pessoas tem. Ele falou, pô, pra você entregar um evento desse aqui, cara, não, o evento de 2019 foi da hora, mano. Tivemos alguns problemas, como todo evento tem. Pra ser o primeiro, foi mas, fantástico. Primeira experiência fazendo evento, assim, trazendo uma galera de peso pra palestrar, puxa. Aliás, eu tenho que fazer um agradecimento especial ao Edinho, que esteve com a gente em todo esse processo. Hoje ele é sócio fundador da Sentinela Digital, empresa de DPO como serviço. E, cara, ele trouxe, assim, uma galera... Eu acho que ele encorajou muito assim, a gente, porque ele tem, né? Uma visão de futuro, de tendência, assim, nossa, fantástica. E elevou muito a nossa entrega. Ele encorajava muito a gente nesse processo. Tipo assim, cara, vocês estão vendo, é cibersegurança? Vai, faz conteúdo, tem que fazer, faz evento, vai, não. E isso era muito bom, né? Ele pegava colaborava na mão muito. mesmo, ensinava muito, muito capacitado. Né? Legal que ele fazia a gente pensar, né? Com altas tretas. Hoje a gente sabe as técnicas, né? Viu, Nath? Se em algum momento a gente... questiona, às vezes a gente até sabe a resposta, mas é só pra provocar, deixar todo mundo irritado. Né? A gente aprendeu exato. A gente aprendeu. Mano, mas eu ficava doido, cara. O Edinho chegava, a gente chegava na sala de reunião com uma ideia. Cara, a gente tem a ideia do século do marketing. Ele, mas será? Mas esse público faz sentido oferecer isso pra isso? Pra eles, né? Será que eles vão adotar esse produto? Ele já começava a ficar bravo. Claro que vai adotar, porque a gente tá fazendo... Mas nesse valor de investimento, será que faz sentido? Mano... Não, e quando a gente foi cobrar, estabelecer o preço do ingresso da TSC? Aí ele, mas será que o pessoal vai pagar o primeiro evento? É mais fácil fazer de graça. Tem que tomar cuidado. Mas como é que a gente vai pagar as coisas? Então, não sei, mas será que faz sentido? Nossa. Não, era... Um beijo, Edinho. Tamo junto. Saudade, mas, cara... Edinho. Sim, foi uma experiência muito positiva, assim, de lançar. E era uma loucura que a galera não faz ideia. Era era uma startup mesmo. A gente começou o projeto do zero. Eu gosto de dizer que a gente refundou a Start, né? Porque tudo que a gente tinha feito de 2018 para trás, praticamente a gente usou... O único time que ficou mesmo foi o time de produto e suporte. O resto... A gente remodelou tudo, processos, até a parte de produto também a gente repaginou. A gente, quando decidiu, né, falou assim, cara, vamos focar em ser uma empresa para pequena e média empresa, produtos mais acessíveis, mais descomplicados. Então a gente precisa modularizar, chegar com um preço bom, criar um ecossistema de canais, de parceiros. Vai ajudar a fomentar, a vender esse produto. Então, foi nessa linha, cara. Assim, entre erros e acertos, entre tombos e... entre muitos tombos, né? Eu acho que a gente conseguiu construir, assim, até um programa de canais muito bem estruturado hoje em dia, que funciona muito bem e gera resultado, né? Eu acho que uma das coisas principais é que como a gente que gastava todo esse esforço para trazer o parceiro... a gente entendeu o esforço que nós tínhamos para manter, né? Sim. Então, a gente aprendeu ao longo do tempo a escutar muito o nosso cliente parceiro, né? Então, a gente se relacionou muito mais com esses caras, né? Ao longo dessa construção do processo de parceria. Acho que isso é um grande diferencial mesmo. Viu? Foi uma relação de confiança ali, porque muitos dos parceiros entendiam esse momento inicial do programa de parceria. E eles estavam se sentindo privilegiados de fazer parte desse modelo, porque eles viram a rentabilidade e a lucratividade que eles iam ter, obviamente, que a gente está falando de negócios, tem que ser rentável, né? Só que nessa construção de um relacionamento de confiança, a gente começou a ouvir em todos os aspectos, com relação à melhoria de produto. Porque o cara estava lá na ponta, então era muito mais fácil dele trazer a realidade para a gente.
Então a gente ouvia sobre melhoria de produto, de features que a gente precisava lançar, sobre treinamentos que eles não tinham. A gente começou a entender o tamanho da dificuldade em vendas e geração de demanda para esses caras, Sim. né? A necessidade de estruturar o próprio modelo de negócio em si, né? Conhecer mesmo, né? Profundamente o nosso perfil de cliente. Eu acho que a parceria nos ajudou muito nisso, né? Por isso que foi ficando cada vez mais claro o nosso caminho dos próximos passos. E aí vale o incentivo para definição do perfil ideal de cliente, né? Isso eu acho que foi o grande diferencial, na verdade. Porque quando, é aquele negócio, quando a gente falou, cara, channel first na veia, foco em canais, significa que tudo que a gente for pensar, desenvolver, criar, é olhando para esse cara. A gente colocou o parceiro no centro da nossa jornada, da nossa empresa mesmo. E a gente falou, cara, a gente precisa gerar resultado para esse cara. Como? Aí é ouvindo, é fazendo reunião, ajudando a implementar, a entender se o produto está sendo complexo ou não, a entender se o nosso atendimento está funcionando ou não, a entender se o preço está sendo bom ou não no cliente final, a entender se o cara está conseguindo vender ou não. Então, acho que o nosso grande diferencial em todos esses últimos... são 6 anos aí, né? Praticamente, vão fazer 6 anos já dessa jornada. Passa muito rápido o tempo, mas olhando para trás, assim, eu vejo que o nosso grande diferencial foi ter conhecido, de fato, muito o nosso público a ponto de falar o seguinte, cara, você tem porta aberta aqui na Start. Fala o que tá te chateando, o que tá dando errado, o que tá dando certo. A gente quer te ouvir. E a gente sempre foi muito aberto, né? Sim. Óbvio que existem casos que deram muito certo, outros casos que não. Mesmo com um esforço de ambas as partes. Mas eu entendo hoje que no resumo do programa de canais, do ecossistema, do nosso acompanhamento, foi um negócio assim, cara, além do que a gente imaginava. E eu acho que aí veio o grande ponto da gente falar o seguinte, cara, a gente está se conectando tão bem com o nosso público que a gente precisa agora começar a ter uma conexão que vai além do produto. Que aí foi a questão de propósito, que a gente começou a comunicar mais o propósito da Start, os nossos valores, a nossa cultura, os nossos princípios. Por isso que hoje a conexão que a gente traz como ecossistema, você que está nos ouvindo, que é nosso parceiro, você sabe muito bem disso. Nas últimas TSCs a gente vem falando sobre isso. A Start, pelo fato da gente ser uma empresa cristã, para a gente ter valores e princípios muito bem fundamentados, para a gente ser uma empresa que vai buscar sempre o máximo possível ser honesta, uma empresa que assim, é correta diante do governo, diante daquilo que a gente tem que fazer como seres humanos, correto com os nossos colaboradores, com os nossos funcionários, com os nossos parceiros. Então, a gente vem compartilhando isso e eu vejo que o vínculo aumentou ainda mais. Sim. E não é mais uma parceria de produto, que é o que vinha lá atrás, né? Eu vou entrar no programa de parceria da Start porque eu quero revender um produto. Hoje não. Hoje eu vejo que os caras eles querem fazer parte do ecossistema simplesmente porque eles querem vestir a mesma camisa que a gente. Sabe uma coisa que eu acho que é legal e foi uma fase, assim, também muito legal pra gente, particularmente falando, é que a gente começou a perceber da real necessidade de estruturação do negócio em si, né? E, não dava pra gente trabalhar todos os pilares de um negócio, de uma empresa de TI dentro da Start, porque ali a gente tá focado no nosso produto, a parte de cibersegurança. Então, a gente começou a ter outros trabalhos, né? Outras frentes. E aí foi quando a gente começou com as escolas lá, Inside Academy, ter as mentorias, né? A gente nunca tá satisfeito. Né? Esse é o problema. Coisa pra dor de cabeça. Bom e ruim ao mesmo tempo. Não, mas eu acho que a época da Inside foi excelente, principalmente quando a gente criou um programa que chamava Outliers, né? Para quem participou aí, sabe do que a gente está falando. E esse programa, que é a ideia do Fora da Curva, né? Deu a possibilidade da gente poder se conectar mais com o empreendedor, com a pessoa, né? E a gente entendeu que a problemática, às vezes, do negócio tá relacionado a pessoas. São vidas ali, são fases, são pensamentos, são ideias, são propósitos diferentes e que se a gente não se conectasse com isso e ajudasse esse cara a superar alguns obstáculos, algumas dificuldades, barreiras nesse sentido, ele não ia conseguir impulsionar o que precisava. Então, isso eu acho que foi uma coisa muito legal para a gente entender o contexto
da galera, né? E tanto é que teve alguns lá, participantes, que geraram resultados, assim, extremamente expressivos, que mudaram o rumo da empresa tá quase fechando a porta para o cara ser um dos caras que mais faturavam no ecossistema. Então, assim, foi um período muito bacana da gente poder se conectar com os caras, né? Então, por mais que a gente tivesse acertado, acertamos o programa de parceria, a gente não parou também, né? Sim, não. Vamos nos envolver em outros aspectos, vamos continuar buscando as dores, tentando sanar essas dores para que esse cara continue tendo sucesso, que esse é o objetivo, né, no final das contas. Exatamente. Cara, assim, eu sou muito grato, na verdade, além de falar do nosso time, mas eu sou muito grato, assim, aos nossos parceiros, ao ecossistema. Cara, sem palavras, assim, eu gosto demais de... Tem parceiro que eu não conheço ainda, porque eu gosto de brincar com o Lucas, falo assim, Lucas, a gente até os 120 parceiros, a gente que atendia praticamente os caras, Sabia de cor o nome. Eu sabia o nome tudo, de cor. O Lucas às vezes chegava pra mim, Rafa, tô lembrando, aquele cara que tem um óculos de tal cor, assim, fulano de tal empresa tal. Eu lembrava, assim, exatamente o nome dos parceiros, conhecia pela cidade de onde o cara tava. Então, assim, porque a gente realmente criou um vínculo muito forte. Depois, a gente foi trazendo pessoas pro time e tudo mais, o time foi expandindo, e aí a gente vai perdendo um pouco dessa proximidade e tal. Mas é muito bom, cara, assim, ver que o exemplo arrasta, né? Eu gosto de usar isso, que o propósito arrasta também, né? E a gente compartilha o propósito com o nosso time, e o time tem compartilhado o propósito com os nossos parceiros. E os nossos parceiros, quando chegam no evento, os caras agradecem com a mesma intensidade como se ele me conhecesse há anos, né? Então, isso é um ponto, assim, cara, que é de todos os resultados que a gente coletou e ainda vai coletar, vai alcançar. Cara, acho que isso pra mim é o mais incrível, assim, de histórias que a gente tem conhecido, amizades que a gente tem feito ao longo da jornada. Porque no final do dia, cara, se resume tudo a isso, né? Eu sei que a gente vê muito na internet, vê muito no mundo, né? O negócio precisa ter lucro, as empresas precisam dar certo, precisa ser uma empresa rentável, precisa gerar dinheiro, né? Mas uma coisa que é fato, que eu sempre compartilho isso com os meus sócios, compartilho com o nosso time, é que a Start, ela preza primeiro por boas relações, né? E o nosso propósito, ele tá muito acima de ganhar dinheiro. Por mais que, óbvio, a gente quer ter lucro. Consequência, A né? gente quer gerar uma empresa próspera, mas não há sentido na prosperidade, na rentabilidade, no lucro, se você não tem boas amizades, se você não construiu boas relações, se você não levou algo de valor para uma outra pessoa, né? Então, assim, qual que é o sentido de ter só uma empresa que usufrui em termos, que consegue conquistar um resultado, mas que ela não vai estar conquistando de fato um resultado de longo prazo, né? Então, isso que para mim, assim, é o mais rico. E isso que gera pra gente também combustível, energia pros próximos anos, né? Porque daí a gente parou pra pensar, depois lá em meados de 2023, que a gente falou o seguinte, beleza, estamos aí na ordem de mais de 150, 200 parceiros, a gente tá indo bem, os parceiros estão evoluindo. E agora? O que é a Start daqui 5, 10 anos? E a gente começou a ter essas discussões, né? Porque falou, cara, a gente vai parar em um produto só, a gente vai ter um ecossistema de fato. O que é um ecossistema? Um ecossistema é só um produto, são mais, atacar em outras necessidades do parceiro. E a gente tinha aquele negócio, não, a gente só quer ser uma empresa de cibersegurança. E a gente começou a entender aos poucos, falou, cara, peraí, a gente não é só uma empresa de cibersegurança. A gente é um ecossistema que desenvolve soluções para o prestador de serviço de tecnologia e cibersegurança. Quando a gente começou a posicionar esse cara aqui no centro, falou assim, pô, peraí, existem outras necessidades que esse cara tem ao longo da rotina dele, do trabalho dele. E momentos diferentes. Momentos distintos também, que a gente pode contribuir com esse cara. Seja com educação, seja com conteúdo, seja com outros produtos, né? Ferramentas, com consultorias. E a gente foi construindo isso até que a gente chegou e falou o seguinte, cara, qual que é a nossa grande meta diante de tudo isso, né? E hoje a gente tem uma meta estabelecida, que até 2030 a gente quer proteger, alcançar 100 mil empresas protegidas por meio das nossas soluções, que na verdade, no final do dia, quem está levando essa proteção
são os nossos parceiros. Sim. Só que para a gente chegar nesse número, a gente precisa criar uma grande geração de provedores de cibersegurança e tecnologia, que serão nossos parceiros, para levar essa proteção. Então, foi disso que a gente veio construindo esse propósito e compartilhando. Então, se a gente puder olhar agora para frente, né, Lucas? O que a gente está estruturando como... Quando a gente olha para trás, a gente fala assim, cara, a Start era Start Partners, né? Era o programa de parceria. Era o que a gente tinha, né? A gente até tratava em termos como se fosse um produto. Mas hoje a Start é muito mais do que isso, né? Como que você enxerga a Start aí para os próximos 5 anos aí, pelo menos? Putz. Trabalhando bastante, isso é fato, né? Como a gente sempre fez, acho que isso não tem fórmula mágica, né? Tem que trabalhar mesmo. Só que, para nós, acho que nessa ideia de futuro, a construção da jornada, na verdade, linkar a jornada com o ecossistema... Do parceiro, né? Do parceiro, fez muito sentido para nós, para entender futuro, né? Ou seja, quais são os momentos, igual eu falei agora há pouco, quais são os momentos desse parceiro? Como que ele entra nesse mercado de cibersegurança, né? Se ele está entrando nesse mercado, o que ele precisa para isso? Então, a gente começou a entender onde a Start consegue contribuir para que esse cara entre no mercado de cibersegurança, né? Trabalhando muito a questão de educação, porque a gente sabe que tem muito profissional de TI prestando serviço, mas pouca especialização. Então, a gente precisa contribuir com a especialização. E não é só especialização técnica, tá? Porque, tecnicamente, tem muita coisa aí já disponível e o pessoal dá para aprender no YouTube, bastante, né? É mais na questão business mesmo, né? Como que eu estruturo o meu modelo de negócio para eu começar a ofertar cibersegurança para esse mercado. Então, tem esse pontapé. Só que a partir de então, ele entrou nesse mercado, aí ele vai precisar de ferramenta. Então, eu me posiciono como um parceiro estratégico que desenvolve ferramenta e tenho, né, essa expertise, te entregando as ferramentas. Cara, tá aqui a estratégia, toma aqui ferramenta para você vender a ferramenta, né? Toma aqui mais material, toma marketing, toma o que você vai precisar para vender essa ferramenta. E toma um time que a gente está estruturando também para colaborar com o crescimento desse cara. Exatamente, para ajudar tanto nas implementações quanto no acompanhamento. E a gente vem dando mais robustez para esse programa de parceria. Só que beleza, comecei a colocar cliente, e aí? Eu tenho aquela necessidade de me relacionar, eu preciso falar com outras pessoas que estão melhores do que eu, porque senão eu fico na minha bolha, né? Eu preciso estourar essa bolha do meu mudar universo. De nível. Exato, subir de nível. Porque é muito comum quando a gente fica compenetrado, e a gente passou por isso, ficamos anos na nossa bolha, fechados aqui, e não foi nem de propósito, né? Foi uma coisa que, cara, eu tô ali no dia a dia, operação, fazendo as coisas que tem que acontecer, eu esqueço de romper isso. E para nós foi muito importante começar a se envolver com outros ecossistemas, fazer mais network e entender que tem empresas que estão 10, 20, anos luz 30 na nossa vezes frente. maiores do que a gente, com mais estrutura, e a gente, cara, eu preciso correr atrás do prejuízo, né? Então eu preciso me posicionar melhor. Então, a gente proporcionar essa ideia de comunidade, que entra muito da TSC, né? Vem cá, vamos reunir todo mundo, vamos entender, vamos furar essa bolha, vamos olhar onde você tá nesse universo todo, né? Entra um outro ponto importante. E por último, entra o nosso envolvimento de fato no resultado, né? Na tomada de decisões, que a gente viu também que é muito importante e que chega um determinado momento eu preciso terceirizar parte disso, ou trazendo gente para dentro de casa, né? Ou, né, trabalhando de forma consultiva com outras empresas que terceirizam essa parte de serviço, que a gente também tem se posicionado nisso. Então, eu acho que o futuro da Start continua sendo levantar essa bandeira da cibersegurança, né? Proteger as pequenas e médias empresas, mas com um ecossistema mais robusto, né? Com mais ferramenta, com mais produto, com mais proatividade dentro dessa jornada do parceiro. Eu acho que e como consequência a gente vai licenciando mais produto, vai crescendo também, que aí entra realmente, core, né? O nosso core. Eu gosto quando você entrou na questão de comunidade, eu vejo que grande parte dos prestadores de serviço, o que eu vejo que a Start consegue conectar e gerar nos caras é o efeito da ambição, né? Porque, cara, é muito comum um cara que tá lá no interior de uma cidade que é desconhecida, esse cara não é ouvido por outros fabricantes, ele não é ouvido por distribuidores, porque o fabricante quer vender para grandes, o distribuidor quer vender grandes volumes, e não tem problema em nenhum desses pontos, tá?
É uma decisão de mercado de cada um deles. E não é nenhuma crítica também, obviamente. Então, acaba que esse cara pequenininho, que tá começando, ele se sente perdido. E ele não consegue ter ambição para crescer, não consegue ter ambição para falar o seguinte, cara, eu posso, eu consigo, eu posso vender para mais clientes, eu posso estruturar minha empresa. E eu vejo que quando ele se conecta no nosso ecossistema, o cara começa a ter ambição. Fala assim, pô, eu posso, cara. Eu consigo. Eu preciso, na verdade. Eu preciso, eu posso, eu consigo. Tem alguém que vai me amparar, que vai me ajudar. Então, eu vejo que esse é o grande ponto. Acontece quando o cara começa a gerar alguns resultados, e acontece na gente também, né? Você começa a se sentir todo felizão, né? Só que você tá comendo mortadela e arrotando peru, na verdade, exato. né? O cara tá lá todo felizão. Nossa, gerei um resultado. Tô ganhando aqui agora um bom salário, um bom prolabore, né? Só que o ecossistema tem um efeito comunidade, que eu queria ressaltar. Aí você vai lá no evento da TSC, no nosso principal evento do ano. Aliás, teremos agora em 2025. Você vai na TSC, aí você olha pro lado, você olha que o cara, você percebe, você faz uma pergunta ali pro cara, fala, quantos clientes você tem? O cara fala, pô, tenho tantos. Aí essa resposta do cara, você fala, pô, o cara tá 10 vezes maior do que eu. Aí você vai pro outro cara lá, você pergunta, pô, quanto você fatura? O cara fala 10 vezes mais do que você. Aí você começa, pô, peraí. Eu tava achando que eu tava na crista da onda, né? Mas não tô. Então, acho que esse é o grande ponto que a gente tem estruturado como ecossistema, criar, de fato, uma comunidade que gere ambição nas pessoas, né? De crescer, essa comunidade, as coisas vão acontecendo naturalmente, porque é natural. Quando você vê que tem um cara que tá melhor que você, a tendência é falar, cara, o que você tá fazendo é diferente pra você chegar nisso. E aí os insights vão rolando e tal. Pra quem já entende isso, sabe a importância que é você fazer networking, você tá se relacionando com outras pessoas, até o ponto de você estar promovendo isso pro seu, criando e construindo o seu próprio ecossistema, né? Que é algo que a gente vem incentivando também. Promovendo eventos para sua região, para os seus clientes, para os clientes dos seus clientes, sabe? Eu acho que isso faz parte do amadurecimento. E é aquela história, né, Rafa? É uma coisa que a gente sempre falou aqui para os nossos parceiros. Se você não tem uma mentalidade de que a sua empresa precisa crescer, e é normal na TI, quando a gente chega num determinado ponto, eu falo, cara, eu vou parar de colocar cliente para dentro, que eu não vou conseguir suportar essa demanda. Isso é um tiro no pé, porque a minha empresa ela precisa estar em constante crescimento e não dependente de mim. Né? Eu sempre gosto de dizer que crescimento é o melhor seguro que existe para qualquer empresa. Se você não gera crescimento, sua empresa está fadada a qualquer momento, vira aí uma tempestade, um negócio ruim. Então, e assim, a gente passou por uma pandemia, hein, Rafa? Exato, cara. E exatamente. Tô lembrando disso agora pra gente já E a gente cresceu na pandemia, viu? Exatamente. A gente passou por um período de pandemia 2 anos, onde a gente intensificou ainda mais essa geração de conteúdo, de demanda. Cara, assim, acho que como a gente produziu, né? Impressionante. Eu também eu esquecia de almoçar, né? Cara, a gente... eu ficava das 7 da manhã às 9 da noite. Nossa, eu não gosto nem de lembrar desse período, Eu lembro que teve uma época que a gente falou assim, já que tá todo mundo em casa, eu e o Rafa, né? Vamos pra empresa nós, velho. A gente fica lá. Vamos, porque eu não aguentava mais ficar em casa. Eu fiquei 4 meses em casa, não aguentava mais. Acho que eu fiquei uns 3 meses, na verdade. Não aguentei. Foi um período... Mas foi bem ruim. E, na verdade, a gente fala assim, cara, a gente precisa gravar uns negócios. E aí a gente fala, pô, mas a gente tá em casa, como que a gente vai gravar? Não, vamos na empresa um dia lá. Não, e gravava em casa, a gente gravava muita coisa também, em casa mas assim, a gente precisava gravar uns negócios mais qualidade, a gente vinha pra empresa e gravava. Mas aí tem um ponto que, cara, assim, eu vejo que trouxe pra gente, assim, principalmente essa vontade de fazer o negócio, de fazer acontecer mesmo, de gerar resultado. Então, se você tá naquela, eu vou, não vou, eu quero, mas não quero... E eu lembrei até um ponto que você comentou aqui para finalizar. O que eu mais vejo nos prestadores de serviço e nossos parceiros também é o cara que fala o seguinte, ele cria a empresa em volta dele. Em volta das habilidades dele. E eu tava falando hoje, aliás, numa aula que eu dei. Se esse cara tiver, Deus o livre o guarde, tiver um câncer, parar na cama... O cara ficar o resto da vida, dependendo de ser cuidado por alguém, o que vai ser dessa empresa que foi criada em volta do seu próprio umbigo, sabe? Então, assim, um ponto que eu sempre reflito e converso com os meus sócios, converso com o Lucas, falo assim, cara,
A gente não pode criar uma empresa que dependa da gente. Porque a melhor forma de você trazer oportunidade e contratar mais gente é você tirando as coisas que você faz e focando, tendo mais tempo para pensar o futuro da empresa, né? Transforma aquelas suas habilidades e o que você faz num método. E ensina e replica esse método. Escreve, né? cria um processo, traz uma pessoa, sabe? Então, assim, e aí é aquela conta que o cara não faz, é assim, mas eu não tenho dinheiro para contratar a pessoa. Você acha que não tem, porque você não calcula o custo da sua hora. Só o fato de você calcular o custo da sua hora, o tempo que você fica fazendo as coisas que você faz, que você pode repassar para alguém, cara, você pode contratar alguém. A questão é que você não calcula. E você fica lá ou fazendo você já 1 milhão de coisas também, né? Pode ser também. Às vezes o CLT vale mais a pena pro cara. Mas esse é o grande ponto. Porque se você não desenvolver uma empresa que ela seja autossustentável e que tenha pessoas que estão sendo formadas a uma liderança, a exercer, e até, quem sabe, se tornar sócias da empresa, né? Eu vejo que faz sentido você chegar nesse processo. Você mesmo é um exemplo disso. Você gerou resultado, se comprometeu, vestiu a camisa e se tornou sócio da Start. Assim como é sócio em outros projetos também na empresa, né? Então, assim pode acontecer com outras pessoas e a gente deixa em aberto também para quem está nos ouvindo, quem for da Start, vestiu a camisa, gerou resultado, pode ter certeza que vai ter essa proposta no futuro, né? A questão é que o grande problema é que quando você constrói uma empresa em volta do teu umbigo, cara, qualquer problema pode dar ruim. E aí quem vai ser afetado são as pessoas que trabalham com você e a tua família. Que aí é o grande BO, né? É a questão do negócio sustentável, né? E uma coisa que a gente já falou isso mais vezes, né? Hoje tem falado menos, mas eu vou reforçar. Ninguém chega muito longe sozinho. É verdade. Esse é um ponto. A gente pode ser muito bom em várias coisas que a gente faz. E eu falo isso por conta própria. Cara, sozinho não dá. Você tem limitações, você tem receios, você tem ansiedade, você tem uma série de coisas que te limitam isoladamente. Quando você une forças, que eu até brinquei, né? A ideia de juntar a fome com a vontade de comer. Quando você traz pessoas para próximo, é muito mais fácil, né? A gente trabalhar, a gente criar, a gente produzir, a gente fazer as coisas. Então, é nessa que entra, e aí para a gente caminhar para um ponto final, porque a gente falou a gente contou basicamente aí toda a nossa jornada de construção do modelo de negócio. Então, a gente deixa aberto também como um convite para a turma com relação a estar presente com a gente, né? Fazer parte de um ecossistema como o que a gente tem construído, isso a gente sabe o quanto contribui, porque a gente já viu empreendedores, na grande maioria, isolados, tanto no processo de decisão, quanto na estruturação do modelo de negócio, quanto na obscuridade de não saber para onde atacar, né? Falando na estratégia comercial e tudo mais. Então, dentro do ecossistema, a gente consegue dividir um pouco essa carga, né? E o resultado acaba sendo mais rápido, mais fácil, porque você está fazendo com alguém, você está dividindo esse peso, né, de responsabilidade. Eu vejo que o grande diferencial nosso, estava falando hoje também com o pessoal na aula, cara, o grande diferencial da Start é que além de a gente te ensinar como você faz, como você empreende, como você estrutura o seu negócio, a gente te dá os produtos. E além de te dar os produtos, a gente te dá a comunidade. Além de te dar a comunidade, a gente te dá consultorias, acompanhamento. Ou seja, no final da história, a gente te acompanha em todo o ciclo de maturidade da sua empresa, ciclo de crescimento. E aí você tá naquela, às vezes, né? Pô, eu tenho dificuldade, eu não sei se eu vou por esse caminho, se eu vou por aquele, porque é realmente difícil tomar algumas decisões quando você tá sozinho, como você falou. Cara, não ande sozinho. Vamos andar em bando, pô, é melhor, né? Então a gente já passou... Mas o cara que eu contratei de confiança roubou meus clientes, né? Eu já falei sobre isso. Acontece. Ele roubou seus clientes porque você não tinha uma metodologia, um modelo de negócio bem estruturado como empresa, era dependente de você. E aí você colocou a dependência de você, você transmitiu pro cara. Então seus clientes ficaram dependentes do cara, não do modelo de negócio. E às vezes acontece que tem cara que é mau caráter mesmo, tem gente que é mau caráter, que, né, se aproveita. Mas na maioria dos casos que a gente já viu exemplos assim, é porque não houve um alinhamento, entendimento de compartilhar o crescimento do negócio, entendeu? Do cara dizer o seguinte, o dono chegar e falar, cara, esse maluco aqui,
esse gestor tá crescendo, o cara tá indo bem, ele veste a camisa. Pô, vou dar uma participação para ele, vou colocar ele como líder, vou dar uma pequena fração do negócio inicialmente, dar algumas metas e ele vai crescendo a participação dele no negócio para ele vestir a camisa e se tornar sócio. E aí não faz isso porque eu vou compartilhar 100% do meu negócio, vou dar 10% para uma pessoa, 5% para uma pessoa. Cara, não pensa assim. É mais fácil você ter uma fatia de um bolo grande do que um bolo que não vale nada, né? Um bolo inteiro que não vale nada. Exatamente. Essa é a grande verdade. Mas é isso, galera. Então fica aqui o convite para você que ouviu a gente até aqui, a gente agradece bastante. Mas se você quiser dividir um pouco dessa carga, né? Quiser conhecer um pouco de tudo isso que a gente comentou para vocês aí, se você não é parceiro da Start, se torne um parceiro, tá aqui na descrição, em algum canto tem aqui, QR Code. Em algum canto. Entre em contato com a gente, bate um papo, entende um pouco desse processo, porque vai ser um prazer para nós, né? Ter mais uma história aí para compartilhar com você. Se você não sabe os produtos que a gente desenvolve, a gente tem uma solução que é o Edge Protect, que é uma solução firewall para levar mais segurança de rede na borda de pequenas e médias empresas. E a gente tem o Edge Scan, que a gente vem falando um pouco até do Edge Scan, a gente precisa explorar mais. Que é um scan de vulnerabilidades que te ajuda a abrir portas e entrar nos clientes, até vender serviços recorrentes de vulnerabilidades, ali de scan, enfim. Então, são 2 produtos e vai vir mais, né? Com certeza, e sempre com o melhor custo-benefício do mercado brasileiro. Exatamente. Então, se quiser conhecer, deve ter algum link aqui também na descrição, se você estiver no YouTube ou nos agregadores de podcast aí. Vai ter link também para você assistir um overview desses produtos, conhecer um pouco mais. Mas, cara, vamos acelerar junto, como o Lucas disse. Acredito que se você está se sentindo sozinho, se você tem outras parcerias estratégicas, utiliza outros produtos, não tem problema. A gente está aqui para te ajudar, para te mostrar que realmente funciona e que a gente não está preocupado só em te vender um produto. A gente está preocupado em te fazer crescer. Eu acho que esse é o grande... É isso. E acompanha a gente também nas redes sociais, né? Lucas.babesco no Instagram, @lucas.babesco. Rafa Pisolato, com 2 Zs. É isso aí, galera. Valeu, mais um episódio. Até o próximo. Tamo junto, valeu.